sejam bem-vindos ao Sociologia de Casa. Eu sou o professor Thiago Sigel e esse é mais um vídeo nosso aqui da internet. Jovens, hoje pretendo apresentar para vocês um dos sociólogos mais importantes, um dos pensadores clássicos da sociologia, que ajudou a transformar a sociologia em uma disciplina acadêmica e uma disciplina científica. Sim, estou falando dele, o sociólogo francês Émile Durkheim. Durkheim nasceu no final do século XIX e logo cedo desenvolveu uma ampla obra científica, técnica, mesmo estudou sociologia, foi um dos fundadores de uma das primeiras revistas de sociologia da história, L'Analyse Sociologique, e também publicou importantíssimos livros. O primeiro grande livro que Durkheim escreve chama-se Da Divisão Social do Trabalho. Nesse livro o autor vai defender uma das suas principais teses, que é uma defesa da sociedade moderna, uma defesa da sociedade industrial, onde ele acredita que a divisão social do trabalho tende a acabar com os conflitos sociais e acabar com as divisões de classe. Logo depois, Durkheim publica o seu livro principal no sentido de pensar a sociologia e como se fazer sociologia, um livro chamado As Regras do Método Sociológico. Nesse livro, Durkheim defende a postura do sociólogo enquanto pesquisador, que ele deve adotar uma postura neutra, tratar o seu objeto de estudo como sendo uma coisa, manter um certo distanciamento para evitar o máximo possível que as paixões individuais de um sociólogo ou de qualquer outro cientista social interfira na sua análise da realidade. Nesse livro, Durkheim também defende que a sociologia não é apenas a ciência que estuda a sociedade, mas sim que a sociologia é a ciência que estuda o fato social. E aí ele apresenta uma definição para aquilo que é o fato social. Segundo Durkheim, o objeto de estudo da sociologia o fato social, e é o fato social, então, toda maneira de pensar, sentir e agir comum às maioria dos membros de uma sociedade e dotada de um poder coercitivo sobre ele. Nesse caso, Durkheim se preocupa em entender os fenômenos sociais que interferem diretamente na vida do indivíduo e que exercem uma relativa pressão sobre ele. E a partir desse princípio ele vai elaborar outros dos seus estudos clássicos, como, por exemplo, um livro onde ele faz uma análise sobre a religião, as regras elementares da vida religiosa, ou algo assim, confundi agora, mas tudo bem, eu vou colocar o nome do livro correto aqui, onde ele faz um estudo comparativo entre a religião primitiva e a religião moderna, analisando a importância que a religião exerce na sociedade. E por fim, uma das suas obras mais interessantes, um estudo sociológico sobre o fenômeno do suicídio. E esse livro inova de muitas formas. Primeiro porque até então ninguém havia se dedicado a estudar a fundo o suicídio. E acreditava-se então que o suicídio era uma questão psicológica, meramente psicológica, e que a sociedade pouco tem a ver com o suicídio. E Durkheim mostra que não. Mostra que o suicídio é de fato um fato social e que a sociedade tem muita pressão e muita influência no ato que possa ser considerado individual de um suicídio, de um sujeito cometer ou não cometer suicídio. Para Durkheim a relação é clara. Quanto maior for a integração social, quanto maior for os laços sociais de um sujeito, menor são as chances dele cometer suicídio. E quanto menor for os laços sociais de um indivíduo, maior são as chances dele cometer suicídio. E ele vai provar através de uma série de estatísticas o como esse argumento é verdadeiro. Por exemplo, Durkheim vai analisar o índice de suicídio entre pessoas casadas e pessoas solteiras. Percebem que são justamente entre as pessoas solteiras que os índices de suicídio são maiores. Justamente por quê? Porque os solteiros têm laços sociais menos intensos. Entre homens e mulheres, Durkheim percebe também que o suicídio é mais comum entre homens, visto que os homens, apesar de terem muitos amigos e tudo mais, possuem laços sociais menos intensos do que em relação às mulheres. Ele também vai analisar essa questão entre religiosos e não religiosos, percebendo novamente que o suicídio se torna muito mais comum entre as pessoas não religiosas do que entre os religiosos, visto que a vida numa comunidade religiosa produz maiores laços sociais. A partir de então, Durkheim classificou os suicídios em 4 formas. Um suicídio egoísta, que se trata do suicídio do sujeito que é pouquíssimo integrado à sociedade e que entende que a sua morte não vai fazer diferença nenhuma e por isso ele comete suicídio. Um segundo suicídio, Durkheim chamou de suicídio altruísta, que é um suicídio onde, pelo contrário do primeiro, o sujeito é muito engajado na sociedade e acha que, por exemplo, a sua vida vale menos do que os valores sociais que ele defende. É o caso, por exemplo, do homem-bomba, que se mata por uma causa.
que ele acredita ser uma causa justa e muito maior do que a sua mera existência. É o caso também dos pilotos kamikazes da Segunda Guerra, que cometem o suicídio defendendo uma causa muito maior que a própria vida dele. O terceiro tipo de suicídio, e muito interessante para nós, Durkheim chamou de suicídio anômico, que é justamente o suicídio que acontece quando a vida do sujeito passa por mudanças muito repetidas e ele não consegue se adaptar a essas mudanças. É o suicídio, por exemplo, que comete o sujeito que era milionário e ficou pobre da noite para o dia. Sim, jovens, acontecem suicídios nesse sentido. É o suicídio que comete também o sujeito que perdeu a mulher, levou um pé na bunda, ou vice-versa, e vai lá e comete suicídio. É o suicídio também que tem acontecido muitas vezes, infelizmente agora, principalmente a partir da difusão do WhatsApp e de outras redes sociais, de pessoas que têm a sua intimidade revelada nas redes sociais e acabam cometendo suicídio por isso. E, infelizmente, esse tipo de suicídio acontece muito. E é o suicídio que cometem pessoas muito famosas, como, por exemplo, o caso do líder da banda Nirvana, o Kurt Cobain, que eu acho que muitas pessoas da minha geração eram extremamente fãs dessa banda, e ele simplesmente não consegue lidar com a fama, com o sucesso e com a riqueza, e acaba, por incrível que pareça, cometendo suicídio em razão disso. Enfim, Durkheim pensou esses suicídios, e numa última edição do livro O Suicídio, ele entendeu que havia um quarto tipo de suicídio que ele passou a chamar de suicídio fatalista, que é aquele que acontece justamente quando a sociedade exerce muita pressão sobre o indivíduo e a resposta que o indivíduo dá, obviamente, não está à altura, à expectativa que foi depositada nele. É um tipo de suicídio que acontece com muitos jovens que não conseguem agradar a família, passar no vestibular, entrar em determinado curso e comete suicídio. Então, gente, vejam, o suicídio é um fenômeno complexo. Não se trata apenas de um fenômeno meramente psicológico, mas é também um fenômeno social. E essa é a grande contribuição da sociologia de Durkheim para analisar esse fato. Jovens, os livros de Durkheim são densos, mas existem belíssimos livros que resumem um pouco da obra dele. Eu vou indicar para vocês dois. Num primeiro momento, um livro de um autor internacional chamado Michel Lalamet, chamado História das Ideias Sociológicas. Esse livro aqui vai abordar basicamente o pensamento de Durkheim e o pensamento de Max Weber, um outro clássico da sociologia. E um segundo livro fenomenal que cada um de vocês pode ler é um livro chamado Sociologia Clássica, do professor Carlos Eduardo Cel, professor de Santa Catarina da Universidade Federal, um livro belíssimo. Pois bem, espero que tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não esquece de dar um like, de curtir, de compartilhar. E é claro, usem esse vídeo nos seus estudos, nas suas tarefas de sociologia. No mais, um forte abraço a todos e valeu!